Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 17 de junho de 1904. A consumação da vontade humana na divina nos torna uma só coisa com Deus e põe em nossas mãos o divino poder. Essa manhã, depois de muito esperar, o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, olha quantas coisas se dizem de virtude e de perfeição, porém vão acabar todas em um só ponto. Isso é, na consumação da vontade humana na divina. Esse trecho aqui vem muito para poder fechar toda essa semana de estudo que nós passamos, revisando tudo, né? Porque foi uma semana em que eu vi quanto que é importante a gente voltar uma, duas, três vezes no estudo, porque cada vez que a gente escuta um áudio de novo, a gente aprende coisas novas. E dá para entender também como porque que a Aline até fala que ela tem que ficar escutando os áudios dela, né? Porque a gente bem sabe que são ensinamentos novos e que vem do Espírito Santo. E quando a pessoa está falando, né, às vezes ela não tem facilidade ali para poder estar assimilando. Assimila muitas coisas, mas algo fica ainda assim fechado, né, naquela hora que ela está só falando. E quando ela escuta de novo, aí Jesus abre um véu novo para aquela pessoa. Então, assim, desde a semana passada, né, até hoje, assim, eu peguei direto assistindo todas as aulas, né? E em cada ponto eu encontrei assim um ensinamento novo para minha vida, porque o castelo é uma das coisas que mais me fez assim enxergar muitos pontos em minha vida, né? Em toda a minha vida de caminhada, porque quando a gente tem o costume, né, de viver na vontade humana, na realidade, né, não a divina vontade, a gente vai construindo esse castelo, mas vai construindo um castelo com tudo aquilo que eu acho interessante para mim, né? Várias coisas eu interpreto do meu jeito, né? Não do jeito certo, como o Espírito Santo iria me inspirar naquele momento, não. Então, várias inspirações, parece tipo como os evangélicos mesmos, que cada um, eles abrem em cada esquina, eles abrem uma nova igreja, né? Porque cada um interpreta de um jeito. Então, assim, eu vou interpretar, né? Eu vou lá na palavra de Deus e pego aquele ponto que mais me faz sentir bem e coloco na minha vida, né? E esqueço de todo o ensinamento que Deus dá, né? Aí eu vou ficar só bitolado naquele ponto que alguém falou algum dia ou que estava escrito, mas que precisava da interpretação do Espírito Santo. Quantas vezes Jesus contava em parábolas, né? Para as pessoas entenderem, ou então para algumas não entenderem, até os discípulos, eles precisavam de perguntar para Jesus o que era aquela parábola, né? E eles não gostam, então assim, é até bom isso, porque muitas vezes
a gente tem que parar e perguntar para Jesus mesmo, Jesus, o que se dá aqui nessa situação, né? Muitas vezes, assim, eu chego numa encruzilhada e realmente eu fico pensando onde que eu devo seguir, né? Aí, então, nessa hora é pedir mesmo as luzes do Espírito Santo para abrir o entendimento naquela hora. Mas às vezes aquela hora não acontece esse entendimento. Então, mas a gente não ficar perturbada, né? Ficar fazendo mil e uma conjuração e pergunta, e ficar ali parado naquele ponto, né? Ah, mas será isso? Porque uma hora ou outra é desvendado, né? Tira o véu mesmo pra gente, né? Porque talvez naquela hora a gente não estava preparado ainda para escutar aquela verdade. Mas, assim, sempre pedir auxílio do Espírito Santo, isso também é algo que eu estou aprendendo muito, muito, muito com o Espírito Santo, porque muitas vezes, né, eu ficava parada em uma situação por mim mesma, né? Então, eu vivia com os meus botões. Então, ali eu achava interessante aquele ponto, por exemplo, se falava assim que Nossa Senhora era silenciosa, eu gosto de ser silenciosa, então vou parar e ficar nesse ponto de que Nossa Senhora é silenciosa, e parará, e não falar, e não discutir, não brigar e tal, e aí depois a gente vai e estuda na Valtorta que Nossa Senhora age de um jeito, age de outro, ela contribui com várias coisas na própria comunidade dela, tal, e a gente fica assim, ué, mas não fala que Nossa Senhora é silenciosa, né? Aí a gente vai ter que interpretar o silêncio dela, né? São coisas que ficavam no coração dela, mesmo ela estando em ação, ela guardava coisas no seu coração, né? Ali ela cimentava tudo aquilo que Jesus passava para ela, né? E ali ela ia guardando no coração dela, mas ela não deixava de ser uma pessoa ativa, né? Que cuidava das pessoas, que orientava, né? Ela orientou muitos os apóstolos depois que Jesus morreu. Então, assim, nós não devemos ficar parados simplesmente em alguma fala, né? Isso eu aprendi agora, nem posso falar que é algo que eu já vinha fazendo há muito tempo. Então, assim, nessas aulas agora que Jesus fez que a gente tornasse de novo, e ele falou que não queria mais que a gente ficasse no nosso eu, né? Que a gente perdesse completamente. E, assim, foi uma coisa que me libertou muito, esse parar no eu, né? Aí, não, se você se esquece você mesmo, você está aberto, né? Você está muito mais aberto, porque como às vezes a gente vem acostumado, é algo assim que eu até falei assim, que não devemos também ficar assim, chateado, né? Porque a gente vinha também numa caminhada totalmente diferente, né? E agora Jesus me chamou para outra realidade. Então eu tenho que ter paciência, porque eu vivi muito tempo construindo aquele castelo e colocando eu lá no centro, né? O centro do meu castelo não era Jesus, né? Eu acreditava que era, eu tinha quase certeza que eu já estava com Jesus dentro do meu castelo. Mas qual não foi minha surpresa? Que eu abri o castelo e fui eu abrindo porta por porta. Quando eu cheguei, estava euzinha lá, sentada no trono. Então, é muito bom, porque a gente, graças a Deus, ele me deu essa oportunidade de ver, né, que eu estava fazendo isso, que eu estava criando, construindo esse castelo. E é um castelo praticamente de areia, né? Quantas vezes Jesus fala, né, desse castelo de areia. Então, assim, quando eu vi, né, nessas pregações, tudo, e a vivência das coisas que foram me acontecendo na semana inteira, né, porque não é só a aula,
a gente passa por muitas coisas durante a semana e que vai nos puxando. Teve uma luta muito grande que eu tive, muitas tribulações, muitas lutas. Foi uma semana de luta, uma semana bem pesada mesmo, que Jesus foi assim me levando dia após dia, né? E eu sei assim que a gente está exposta, né? Exposta mesmo, a gente está cada dia mais exposta e então a gente tem que contar com a graça de Deus mesmo, né? E ter paciência, muita paciência, porque eu acho que o que às vezes me faltava era muita paciência comigo mesma. Eu queria já estar com Jesus dentro do castelo, mas por falta de paciência, né? Paciência com tudo que eu já vivi, com as coisas que realmente importam, né? Com o Espírito Santo que nos santifica, né? A preocupação que não de deixar, né? Ele mesmo inspirar tudo. Então essa impaciência é que me fez ficar olhando somente para o meu umbigo, né? E muitas vezes com pensamentos tão duvidosos, mas nossa, é triste, né? Tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, eu ainda tenho um pensamento assim. Aí até a Aline exortou sobre isso, né? Falando pra gente ver que a gente é falha, que às vezes acontece da gente estar tendo ainda um pensamento, né? Mas que só a intenção de você não querer mais, né? Pensamentos nenhum. Vários pensamentos vieram à minha cabeça de todos os tipos, né? E eu o tempo inteiro eu renunciando cada um desses pensamentos, né? E pedindo a Deus que me tirasse, né, dessa vontade humana que estava me levando assim ficar cada vez mais pesado, né? Então eu me encontrei, né, nessa situação de voltar a colocar Jesus no centro da minha vida, né? E foi tão legal porque o dia que a Aline falou isso, eu senti assim, foi tão. Parecia que a gente estava assim, levitando no céu, porque a gente fez uma oração, ela fez uma oração junto, né, com a gente lá. E a gente foi colocar Jesus, 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 Jesus. Aí várias vezes nessa semana, quando via qualquer pensamento perturbador, pensamento que queria me colocar de novo no centro, eu não, Jesus, Jesus, Jesus. Aí foi assim uma luta e eu creio que não é algo que acontece do dia para a noite, então eu tenho que ter muita paciência e quando vier algo eu Jesus, Jesus, Jesus e sabe o tempo inteiro renunciando mesmo, né? A todas essas coisas, né, que levam a gente a ficar olhando para tudo, né? Olhando para isso, se eu tô boa, se eu não tô boa, se eu tô fazendo isso, se eu não tô fazendo, se aquela pessoa realmente é boa, se aquela pessoa tá fazendo certo, se não tô e tal. E nossa, e foi assim uma batalha bem grande essa semana, sabe? Mas aí eu até assim, achei que eu estava demais no sábado mesmo. Eu peguei da manhã, a manhã toda até a noite, eu estudando, escutando os áudios. Quando cheguei 5 horas, 6 horas da tarde, eu falei assim, meu Deus, será que eu estou exagerando, meu Jesus, assim, sabe? Eu já achava assim que eu estava muito exagerada porque eu fiquei a semana inteira, 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 inteira em estudo, né? Aí eu vi que Jesus ele fala assim, a gente tem que exagerar nele, tem que exagerar em Jesus, com certeza. A partir do momento que você está exagerando com Deus, né? Com Deus, a gente vai realmente acontecer isso que Jesus está falando aí, né? É a consumação da alma, né? A consumação que ele fala aqui, ó, minha filha, olha quantas coisas se dizem de virtude, de perfeição, porém vão acabar todas em um só ponto, isso é, na consumação da vontade humana, na divina. Então, quando acontece isso, né, da alma,
ela simplesmente colocar Jesus no centro, né? E tirar todos os eus, todos os mimimis, aí vai acontecer essa consumação total, né? Assim, quem mais está consumado nesta, pode-se dizer que contém tudo e é o mais perfeito de todos, porque todas as virtudes e obras boas são tantas chaves que nos abrem os tesouros divinos, faz-nos adquirir mais amizade, mais intimidade, mais trato com Deus, mas só a consumação é a que nos torna uma coisa só com Ele e põe em nossas mãos o divino poder. E isto porque a vida deve ter uma vontade para viver agora, vivendo na vontade divina. Naturalmente se torna dona. E o que Jesus está falando, né? Que ele é, vai se consumar quando a vontade da pessoa se perder totalmente na vontade de Deus, né? E a gente vai ficar em nosso poder com a divina vontade, né? Com o divino poder. Então a gente se torna dona da divina vontade, né? Aí a gente não mais vai ter, não vai ter a coisa que possa ser diferente um do outro, né? Quando os dois são bem parecidos, são assim praticamente iguais, né? Eles se tornam unha e carne, né? Então assim você não consegue mais separar um do outro, né? Porque vai ser só dor e vai sangrar muito, então você vai ter que juntar tudo de novo, igual às vezes a gente descola uma unha, né? E é muito doloroso quando descola a unha da pele. Aí, imediatamente, a gente tem que colar ela de novo para não doer tanto. Então, a gente segura, né? E põe um esparadrapo ali para poder juntar, porque aquela união da carne com a unha é uma união, assim, importante, né? E ela assim dói demais quando separa. E a união nossa, né, com a divina vontade, com o ser divino de Jesus, né? Essa união ela é muito forte, ela é muito poderosa, né? E vai ser muito doloroso, né? Se você quiser sair da divina vontade, se você quiser descolar da unha, né? Então, é algo assim que ficou para mim marcado demais. Foi uma semana de muitas assim, muito estudo, muito aprendizado, né? Eu aprendi muito com a Divina Vontade, eu aprendi muito com o Espírito Santo, né? Foi luta, foi quedas, foi levantar, cair, duvidar, conhecer, Jesus explicar, mostrar na Bíblia. Foram algumas coisas que os padres falaram na missa. Eu fui atrás da palavra de Deus. Nossa, eu fui assim, muito em vários conhecimentos para mim poder realmente assim buscar, né, a verdade, as coisas que Jesus estava querendo realmente que eu aprendesse, que eu assimilasse dessa semana, né? E cada vez mais ele toca no coração, né? Ele está tocando no meu coração, me conduzindo, né? Nessa caminhada, que é algo assim que hoje eu vejo que não precisa de ficar desesperada com nada, não precisa também ficar tão com dúvida, tudo colocar dúvida, né? Que eu já passei muito tempo isso, né? Muito crítica, muito duvidando de muitas coisas, né? Mas até hoje a Aline estava falando na aula lá, né? Falando que Luísa, ela teve isso muitas vezes ela perguntava para Jesus, né? Como ia se dar tal coisa, como seria isso, e perguntou, e a gente também acaba perguntando, né? Isso não é nada que a gente também que seja ruim, né? É melhor assim do que a pessoa ficar em dúvida e às vezes não aproveitar daquelas palavras, né? Não aproveitar o ensinamento, porque se a gente vai deixando para trás, e Jesus percebeu que foi uma semana que a semana que passou, eu apesar de escutar vários
várias aulas, teve umas ou outras que eu vi, que eu escutei e não assimilei. Sinceramente, eu falei assim, meu Deus, gente, esse ponto aqui, eu lembro de Aline ler, Aline falar, Aline comentar, mas não chegou no meu coração, agora que está chegando. Então, assim, o quão importante, né, é isso para a nossa vida, né? O quanto essas aulas estão sendo muito importantes, que elas vão formando a gente, né? Dia após dia, assim, eu me sinto formada mesmo. É uma formação que Jesus está dando para a gente. E o próprio Jesus nos formando, nossa, é muito importante, né? É importante demais essa formação que Ele está nos dando, essa oportunidade de conhecer as verdades, né? Conhecer mesmo. E assim, é só para o nosso bem, assim, eu vejo assim que não favorece mais ninguém do que a gente mesmo, né? E é claro que é para a glória de Deus, né? E tudo que é para a glória de Deus é para o nosso bem também, né? Sempre quando glorifica a Deus, ele pode saber que é algo que é bom, a correspondência, né? Ali está a correspondência daquele ato, né? Então, assim, ele não fica vazio, o ato que é correspondente, né, a Deus. Então, foi muito bom. Espírito Santo escolheu justamente esse texto porque eu queria ter feito, né, esse resumo da semana e acabou que eu não tive tempo ainda de fazer. Aí eu falei que eu ia falar sobre a aula de hoje. E a aula de hoje foi um resumo, né? Porque a partir do momento, né, que você deixa o seu eu para lá e você coloca Jesus no centro, né? Essa união que Jesus está falando aqui com Luísa, né? Aí que dá a união. Aí se dá a união verdadeira, né? No espírito, na alma e no corpo. Em nome do Amém, Pai que me Fiat? criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Escola da Divina Vontade, estudo 43. Eu vou falar do trecho que falou sobre o amor, que a reta intenção, né, que quando a gente faz as coisas com a reta intenção, somente de agradar a Deus, somente por amor a Deus, é uma fogueira, né, um incêndio de amor constante, é um sopro divino que sempre vai acender mais ainda a fogueira do amor divino, e você se consuma, né, no amor de Deus. Já agora, quando você não age com a reta intenção, você não age somente para agradar a Deus, com esse fim único de agradar a Deus, vai apagando o amor divino. É como se você jogasse uma água na fogueira, né? Água, e apaga o incêndio, apaga. E esse sopro que apaga é o sopro do amor próprio, do respeito humano, do eu, né? Do medo, da dúvida, de você pensar em você na hora de fazer alguma coisa. E aí, assim, é bom, Jesus é tão maravilhoso que ele deixa você passar por alguma situação na sua vida, no seu dia, que ele te mostra o que significa isso que ele está falando, né? Para ficar uma coisa, como ele falou hoje na aula,
palpável, ele quer que você veja. Ele não quer só que você veja as coisas assim de forma mística, espiritual, não. Ele quer que você toque, na verdade, que você olhe com seus olhos mesmo humano, que ouça, que veja tudo, né? Que ele fala pra gente viver pela fé, mas ao mesmo tempo ele quer que a gente veja o que que a fé está produzindo, que ela produz, né? A palavra dele é vida. Então a gente vai ver mudanças nesse mundo material, a gente vai conseguir tocar em atos. Os atos são concretos, a gente vai tocar concretamente o que ele está falando. É a prova de que que a palavra dele é vida, ela é viva, ela age mesmo, você vê com seus olhos. Você não vê Jesus, você não vê a divina vontade, porque a divina vontade é espiritual, Deus é espírito, mas esse espírito, ele age, ele é a vida do mundo. Então você consegue ver o produto dessa vida, né? O que essa vida gera, a gente consegue ver. E ele vive mostrando pra gente, ele se mostra muito. Se a gente parar para olhar, ficar atento, como ele fala, ele não quer que a gente seja crianças distraídas. Uma coisa que ele falou hoje na aula que me chamou a atenção foi: eu quero que você sofra, mas é sofrer com um propósito que você saiba por que você está sofrendo. É para fazer a minha vontade. Então, tudo que você vai fazer, ele quer que você tenha essa consciência. É para fazer a minha vontade. Então, você está sofrendo, você está fazendo um sacrifício. Não é sacrifício por sacrifício. Não é sofrer por sofrer. É sofrer para fazer a minha vontade, a vontade de Deus. É lá que vai ter a fonte, é lá que vai estar o canal da graça, na vontade de Deus, que está tudo. Tudo está na vontade de Deus. Então, aquele momento que você está fazendo aquele ato, que você tenha consciência de que aquilo está produzindo um bem muito grande para o mundo, e ele quer que você veja o bem que está sendo produzido. No mundo espiritual, lá nas almas do purgatório, nas almas que estão lá, os bem-aventurados, que estão recebendo uma alegria muito grande, uma glória duplicada, o seu anjo da guarda, a nossa Mãe Santíssima, Jesus que está feliz. Mas ele quer que você veja também o efeito que está causando na vida das pessoas que estão ao seu redor, o seu próximo. Então ele mostra demais. Ele mostra demais, é só a gente parar para ver o que ele está fazendo. Quando ele te pede alguma coisa e você vai lá e faz, ele te fala, ele te explica por que você fez aquilo, por que você foi lá, parecendo que não foi nada, você está conversando à toa. Nunca é à toa, você não levanta, eu não levanto lá da minha mesa, lá no meu trabalho, para falar com ninguém à toa. Sempre tem ali um propósito. Às vezes e ele fala para quê? E ele me explica. Muitas vezes pode ser que depois, né? Pode ser que na hora ele não me explica, mas depois que eu vou conversar com ele, que eu vou rezar, ele me explica. Né? Nem tudo, assim, cada segundo do meu dia, não, mas sempre ele tá explicando. E aí o que aconteceu hoje, que eu lembrei dessa história aí do amor próprio, né? Do respeito humano que a gente pode ter. Ou às vezes, não é nem, no meu caso, foi vontade de Deus mesmo, que eu, naquela hora eu ficasse, minha mente ficasse fechada e eu não fizesse, eu não falasse como eu estou pensando agora, né? Foi assim, eu recebi um e-mail de um colega e ele foi escrever no e-mail uma coisa assim, ele falou assim, tal, isso. Ele falou assim, eu conversei com fulano e esse fulano falou pra mim que hoje eu estaria trabalhando em tal lugar. E eu falei, tá bom, você conversou com ele e ele tá falando que é pra você hoje, nesse dia, trabalhar em tal lugar. Beleza, então aqui tá muito claro o que você escreveu. Conversei com o meu chefe, falei, ó, tá aqui, ele tá falando isso e aquilo. E ele, então, tá certo, né? Ele conversou com fulano falou, então, beleza. Aí passou um tempo, ele me ligou e falou uma coisa totalmente, a mesma pessoa me ligou e falou uma coisa já diferente.
do que ele escreveu no e-mail. Tipo assim, ele falou assim, eu escrevi lá no e-mail que eu conversei com outro chefe e ele tinha decidido que eu estaria trabalhando nesse outro local agora, mas não foi bem assim. Ele não falou, a gente ia conversar com vocês aí primeiro para ver se ia ser assim mesmo, né? Para bater o martelo, assim, para decidir. Era só uma vontade minha e ele também concordou, mas a gente ia ter que falar com vocês. Então, vocês não vão entender direito o que eu tô falando, mas assim, no final das contas, o que ele escreveu era totalmente. Ele já falou, não é bem assim do jeito que eu escrevi. Ué, então você escreveu uma coisa que não é verdade, mas tipo assim, ele escreveu não era a verdade. Tinha outra coisa e eu tinha que interpretar, então, não. Como ele falou assim, ó, eu conversei com o outro aqui, ele falou que agora eu tô trabalhando aí com vocês. Eu já falei, então, aqui o serviço aqui pra você fazer. Aí quando eu passei o serviço pra ele fazer, ele veio com essa história. Não, mas não foi bem assim. A gente conversou pra gente conversar depois, não sei o que, aí já. Aí na hora eu falei assim, não, tudo bem, então. Mas tá tudo certo, a gente concordou e tudo. Mas do jeito que ele fez ficou muito estranho. Porque ele escreveu uma coisa e escreveu uma coisa muito estranha. Que ele que estava decidindo por ele mesmo e por outra pessoa que não é da nossa equipe. Ele estava decidindo uma coisa que era pra gente decidir. Ele decidiu e impôs a escolha dele. E daqui a pouco ele veio falar que não era bem assim. Então tava todo estranho, né? Meio torta a conversa e o e-mail. E aí quando eu passei o serviço, ele já veio, não, mas não foi bem assim, não sei o quê. Aí na hora, eu só falei assim, não, mas a gente concordou, tudo bem, pode vir, não sei o quê. Depois a gente vai conversar com você direito. Aí eu tava vindo embora, né? Tava vindo embora agora, saí do trabalho, aí eu falei assim, ô Jesus, ilumina essa pessoa, Senhor, para ele parar de fazer isso, porque ele se queima desse jeito, ele faz umas coisas que ele mesmo se queima, sabe? E a gente não pode confiar muito nele, porque ele escreve uma coisa, ele fala outra, e assim, é tão difícil, né? Porque ele não fala a verdade, é tão complicado você lidar com uma pessoa que não fala a verdade, nua e crua, assim, que não é muito clara, né? Aí eu falei, ô Jesus, ilumina ele, pra ele sair disso, ele de vez em quando tá fazendo essas coisas, ilumina ele, Senhor. Aí eu pensei na hora, ué, por que eu mesmo não ilumino? Porque eu mesmo não falo a verdade com ele. Pra que serve minha boca? Pra que serve a palavra de Deus na minha boca? Pra que serve a minha voz? Pra que serve? Pra que serve essa minha vida que tá aqui na terra? Porque que Jesus vai ter que fazer um milagre, vai ter que fazer uma intervenção divina, assim, milagre na alma dele, espiritual, sendo que ele tem eu aqui na terra. Sendo que eu falo para ele, divina vontade, reina na minha vontade, estou aqui à sua disposição, meu Pai, para fazer o que o Senhor quiser, para salvar almas, para ajudar as pessoas, para tirar as pessoas das trevas, para iluminar as pessoas. Eu estou aqui para trabalhar para o Senhor, estou aqui, sou sua, não tem mais, eu não tenho mais vontade, eu quero fazer a sua vontade. Uai, por que eu mesmo não falei? Por que eu estou pedindo para o Senhor falar? Uai, estou entendendo, eu não estou me entendendo. Por que eu não falei? Fiquei assim, né, conversando. Ai, Jesus, é verdade, eu que devia ter falado. Só quer usar a minha boca para falar, só que eu tenho que falar Fiat, né? Porque o Senhor me deu a liberdade. Mas assim, na hora que ele me ligou, nem passou pela minha cabeça que eu poderia falar a verdade. Mas eu falei para Jesus, não, pode, a hora que se o Senhor quiser que eu fale, amanhã se ele me ligar de novo, e se o Senhor quiser, se for da tua vontade, se for para iluminar ele, para ele parar com isso, falar a verdade para ele, falar que realmente que o povo lá não está muito satisfeito com essas coisas que ele faz, não. Ele está se queimando, falar a verdade para ele, não ir cru, não importa se ele vai fazer um rebuliço, vai falar mal de mim, vai me queimar, vai falar um monte de coisa, vai inventar história e não vai gostar do que eu falar.
Ele pode fazer tanta coisa, mas eu não tenho que pensar em mim, né, Senhor? Eu tenho que pensar na divina vontade. Pode ser que eu faça, que eu vou mudar totalmente vai ter uma transformação, uma conversão. Ele vai parar de fazer isso porque é muito feio. Você fala uma coisa, você afirma com todas as letras uma coisa e depois você liga e fala que não era bem assim. Gente, isso é muito, ainda mais assim, é muito feio, é muito feio. Isso causa nossa, se a pessoa que estava copiada no e-mail fosse levar ao pé da letra que ele falou e fosse tirar satisfação com a outra pessoa que disse que falou, nossa, mas ia ser uma confusão. A sorte dele é porque essa pessoa que ele copiou no e-mail é muito de boa, não é muito de ficar questionando as coisas, criticando muito, mas se ele tivesse colocado o outro no e-mail, ia ser uma confusão. Então, eu posso tirar ele dessas trevas, dessa confusão que ele tá assim, que ele mesmo está causando. Ele tá causando uma confusão na vida profissional dele. E isso desagrada a Deus, porque ele não está agindo com reta intenção. Ele fala, não sei o que tem no coração dele, mas a impressão que dá é que ele fala claramente, né, que Jesus me mostra ele claramente escrevendo uma coisa e falando outra. E aí eu posso tirar ele dessas trevas com a palavra de Deus na minha boca. Então eu não posso ter nada no meu coração assim, não, mas eu não vou falar porque ele vai ficar chateado comigo. Isso é respeito humano. Eu tenho que respeitar ele porque ele é um profissional e não sei o que. Eu não posso falar desse jeito com ele. Ele vai ficar chateado, ele vai ficar magoado, ele já tá com mágoa por causa disso, daquilo outro e daquilo outro. Eu vou trazer mais problema para ele. Ou então eu vou ficar pensando assim, nossa, eu vou me queimar desse jeito, falando a verdade desse jeito. Ele não vai gostar. E aí ele vai pegar o telefone, vai falar com todo mundo que eu sou isso, aquilo outro. Todo mundo vai ficar chateado comigo. Eu não posso pensar em nada. Se Jesus quiser que eu fale, se for a verdade vos vai libertar a alma dele, né? Como fala, a verdade que liberta. Então eu falo e não penso mais nada. E fala assim, Jesus, então fala na minha boca, porque eu não tenho capacidade de falar. Eu não tenho capacidade, então vamos comigo, Jesus. Vamos comigo, fala o que tiver que falar, fala. A minha boca é sua, não tenho vontade nenhuma de falar nada. Se o senhor quer falar, pode usar minha boca. Se o senhor quer falar com ele, não pela graça infusa, né, assim na alma dele, um pensamento para ele. Se o senhor não, que Deus pode usar isso, né, usar uma graça, né, para ele, de converter ele, o coração dele. Mas se o senhor tem uma forma muito mais natural de fazer as coisas, mais prática ali, que é usar a boca de outra pessoa para falar, a voz audível, a mesma pessoa falando, e eu te dei a minha vontade, amém. Então eu falo. Ele não vai achar bom, não. Ele vai ficar chateado mesmo. Mas é a verdade. É a verdade. Não vou falar nenhuma mentira. Eu vou falar, ó, o que você fez tá errado. Então é isso. Eu entendi que nesse caso, se Jesus quiser, quando ele ligar de novo, eu vou falar, se Jesus quiser, só por amor a Deus e para fazer a vontade dele. O amor de Deus, amar a Deus é fazer a vontade dele. É nisso que vai estar o amor a Deus. Porque a gente fala assim, quando a gente fala o reto agir, né, fazer tudo por amor a Deus. Como vou fazer as coisas por amor a Deus? O que significa isso, né? É fazer a vontade dele, é fazer o que ele quer. Porque para fazer o que Deus quer, gente, é muito complexo. Não é fácil, não. Você virar para um colega de trabalho e ele, que é assim, seu colega, que você gosta dele, né? Tipo assim, já tem muito tempo que vocês trabalham juntos. Você tem um respeito por ele ali. A gente participava junto do grupo de oração e tudo. E aí, né? Aí você fala pra ele, ó, você não tá falando a verdade.
Você virar e falar a verdade pra pessoa, falar, ó, você fez uma coisa muito errada. Tá assim, assim, assado. É o jeito que tá aqui, ó. É muito difícil. É muito difícil falar a verdade. É muito mais fácil ficar marinando a pessoa, né? Falando assim, passando a mão na cabeça. Não, é verdade, né? Porque entendi o que você fez, eu entendi, tudo bem. Falar igual eu fiz, né? Ser sempre doce. Ser sempre doce. Não ser um sol que queima, né? Como ele explicou esses dias no grupo da gente. Explicou, acho que colocou aqui na escola essa mensagem. O que é o sol, né? Como é a consumação do sol? Quando você é um sol, que você já está totalmente consumado da vontade divina, você é um sol que aquece, um sol que ilumina, mas um sol que às vezes queima, que incomoda. O sol, quando você está muito, quando nesse caso que eu entendi que é o sol que queima e que incomoda, porque você vai falar a verdade. Na hora que você fala a verdade para alguém, você é o sol que está incomodando. Vai incomodar e vai doer os olhos. A pessoa vai, às vezes, nunca mais querer chegar perto de você. Vai ficar chateada, vai ficar muito chateada, vai ficar, né, com receio, com mágoa mesmo de você, mas você não tem que pensar em nada, só tem que pensar. É a vontade de Deus. E eu tô fazendo só por isso, porque é a vontade de Deus. Eu não penso em mim. Não tem problema se ele ficar comigo. Se ele não quiser nunca mais falar comigo, não tem problema. Eu vou. Se um dia ele quiser voltar a falar comigo, pode ser, né? Que a pessoa, assim, quando acontece, a pessoa vai e fica, né? Chateada. Depois volta a falar com você. Depois a pessoa volta. E mesmo se não voltar, aí você tem que fazer a vontade de Deus. É isso. É não pensar nas consequências. Jesus falava sempre a verdade. Quando Jesus falava a verdade lá para os fariseus, lá na hora que ele estava falando a verdade, gente, ele falava palavras que queimavam mesmo. A hora que ele falava a verdade, que a pessoa estava fazendo alguma coisa errada, era complexo. Imagina você sendo você no lugar lá no lugar lá dos apóstolos, na semana que Jesus, depois do domingo de Ramos. Imagina Jesus falando aquilo para você. Se não queimava, se não te destruía. Ele falando, tem gente que é cínico, tem gente que é velhaco, tem gente que é traidor. Imagina você falando isso pra... Imagina você no lugar deles, Jesus falando aquilo para você, tanto que ia queimar. Ou então você tendo que falar para a pessoa. Imagina você tendo que falar para a pessoa. Gente, eu achei tão lindo o que aconteceu. Eu achei tão lindo o que aconteceu do marido da Aline ter brigado com ela no vídeo. Sério mesmo, eu achei muito lindo. Porque assim, parece uma loucura, né, falar isso. Não, mas é porque eu achei assim, como Jesus mostra pra gente, como ele tá falando todo dia. Ele tá falando demais sobre isso, das nossas misérias. Ele tá falando demais disso, das nossas misérias, de que ele fala, né, para Josefa demais sobre as misérias que ele não. Ela fala assim, né? Eu sou tão miserável. Ele fala para ela, reza, se oferece como para espiar, para reparar. E ela fala, mas eu sou tão miserável. E ele fala, eu não me importo com sua miséria. Eu não vou saber falar igual ele fala, né? Mas é tipo assim, eu não me importo. Vem aqui, lava no meu sangue, se purifica no meu sangue e entrega seus méritos e oferece os meus méritos. Então, assim, a gente tem que ter uma confiança tão grande em Deus e confiar só nos méritos dele. É uma mensagem. Aí, assim, ele fala sobre isso, né? Que a gente tem que fazer isso, não importar com as nossas misérias. E
ele mostra claramente falando para ela, né? E fala também muito no livro do céu sobre isso. Ele está falando muito desse assunto para a gente não se importar com as nossas misérias. E aí ele fala para ela, né? Confiar, lavar no sangue dele e, e oferecer para o Pai os méritos dele. E aí então pra gente fazer isso, viver assim, a gente tem que ter uma confiança muito grande em Deus, em Jesus, e ser muito simples e pensar assim: eu não tenho nada, eu sou uma miséria mesmo, mas eu ofereço, eu me lavo no seu sangue. Foi para isso que ele morreu, né? Para nos dar a vida dele. Então, quando a gente quer viver, a gente sabe disso, a gente está cansado de, de meditar sobre isso. Mas assim, quando a gente vê a nossa miséria, não é pra gente. Ele quer que a gente fale assim, a gente pense assim: não tem problema, eu me lavo no sangue de Cristo, ele morreu por mim, ele me deu a vida dele. O Pai olha pra mim, Deus olha pra mim e quer ver em mim o sangue de Jesus. Então ele não vai ver minhas misérias, ele vai ver o sangue de Jesus que me cobre. E eu ofereço os méritos dele, no sangue dele está todos os méritos, né? No sacrifício dele. Então eu não tenho que me importar com minhas misérias. Aí a gente medita sobre isso. Aí a Aline vai fazer a aula. E aí Deus mostra assim na nossa frente, ao vivo, a miséria dela. Do marido dela chegar, tipo assim, e falar daquele jeito com ela. Nossa, gente, é tão incrível o que ele fez. Eu vejo isso como algo tão grande. Tipo assim, é para vocês não se importar com isso. Aí ele vai ver aí ele vai testar a nossa pureza de intenção, a nossa realmente vocês vivem só do meu sangue e dos meus méritos, vocês não se importam com as suas próprias misérias e com a miséria do outro. Porque não é pra gente só falar assim, eu não é pra gente aprender o que ele tá querendo mostrar assim. Não é pra vocês não ver só a sua miséria própria. É pra você não ver a miséria do irmão também. E não dar tipo assim, descrédito pra ele, pro irmão que tá falando, porque ele tem miséria. É pra gente não ver miséria em lugar nenhum. Tipo assim, se ela tem miséria, aí eu vou deixar de ouvir Jesus através dela por causa das misérias que ela tem, mas Jesus não tá falando tanto que não é pra gente se importar. Ele fala pra Josefa, ele fala pra Luísa, ele fala com Santa Faustina. E aí? Então agora vamos testar se realmente vocês entenderam. Nossa, é muito incrível, porque se a gente vê um instrumento de Deus que ele está usando, olha só, gente, o que Jesus faz. Ele ensina pra gente, ele fala que não se importa com a miséria, que não se importa com a miséria, que é pra gente só se banhar no sangue dele, alimentar a nossa alma com a verdade, que é ele mesmo, e oferecer ao Pai os méritos dele, porque a gente não tem nada mesmo, a gente é realmente uma miséria. E aí ele vai e usa um instrumento que é perfeito. Aline, no caso, né? Aí ele usa o instrumento para falar disso, para nos mostrar essa verdade, para nos formar. Ele usa um instrumento que é perfeito, que nunca erra, que não tem nenhuma miséria em casa, que não tem nenhum problema, que não tem, que sabe tudo da maneira mais perfeita de todas, que nunca erra, que nunca fala nada, que é perfeita. Nossa, uma chique, como ela fala. Imagina, como é que a gente... Aí a gente olha para nossa vida, e vê só miséria. Mas aí a gente olha para a vida da nossa formadora e só vê perfeição. O casamento dela é perfeito. O marido dela é um doce. Nunca alterou a voz para falar com ela. É um São José assim encarnado. Perfeito em tudo. Nunca tem problema naquela família. Aí você olha para ela e aí Jesus fala: eu quero que vocês vivam
na divina vontade. Ela vive. E eu quero que, e aí ele fala, né, através dela, para vocês viverem na divina vontade, tudo. Aí a gente olha para ela, não, mas é impossível. Para mim é impossível, porque na minha casa tem tanto problema. Meu esposo briga comigo, ele grita comigo, de vez em quando ele liga como ela fala, ele liga meu botãozinho e eu acabo dando uns tapas nele, de tanto que ele me irrita. Não, então, para mim isso aí é impossível. Porque Deus tá falando através dessa menina, mas ela é tão perfeita, 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 perfeita. Igualzinho ele fez com a Luísa. Ele faz com a Aline, ele tá usando ela para nos formar. Ele faz com ela igualzinho ele fez com a Luísa. A Luísa também, a gente olha para ela e vê miséria. A gente vê miséria mesmo nela. E ele fala para ela assim, e ele fala que se ele tivesse colocado uma perfeita igual a Nossa Senhora, que a única perfeita que nunca pecou, se ele tivesse colocado ela como perfeita igual a Nossa Senhora, que a gente não, e a gente ia falar assim, não, isso não é para mim. Ele fala isso no livro do céu. Eu não consigo agora lembrar direitinho igual ele fala, qual o trecho que ele fala disso, mas ele fala exatamente isso da Luísa. Que eu acho que ela que fica perguntando por que não foi Nossa Senhora, que foi a pessoa que o Senhor deu essa missão para receber de volta a divina vontade, ser a depositária do terceiro Fiat, por que não ela, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que ela perguntou. Aí ele fala que não, porque aí ele explica mais ou menos assim, né? Que a gente não, que ele quer isso para todas as pessoas. E que a gente ia se ver muito diferente, muito, 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 muito diferente. Ia falar assim, é impossível, isso aí ele tá falando é só para ela que é a imaculada, ela é a mãe de Deus. Para nós é impossível. Mas aí ele coloca uma Luísa, cheia de miséria, insolente, né? Como ela mesmo se chama, né? De insolente, de miserável, de má, de orgulhosa, ela fala assim, eu sou má, eu sou impertinente, né? Ela realmente, na hora que ela fala umas coisas, Jesus fala para ela, você é a que causa o maior dor no meu coração é você, com esses lamentos e não sei o quê. Ela faz Jesus até sofrer. E ao mesmo tempo ele fala para ela, minha filhinha, meu céu na terra, nossa, filhinha da divina vontade. É tudo que ele fala lá dela, né? A ladainha da Luísa, né? Que a gente viu. Então ele mostra assim, eu não me importo com as suas misérias. E ele não colocou uma pessoa perfeita justamente por isso, porque ninguém aqui na terra é perfeito, só ele que é perfeito. E não vai ser por causa da nossa imperfeição que a gente vai deixar de estar com ele. Nós somos imperfeitos e assim ele quer que a gente seja. Porque igual acho que era aqui que as meninas estavam falando, a Aline estava falando, eu não consegui ler, eu li ontem à noite, mas foi assim, que falando da igreja, né, que a igreja realmente vai ter imperfeições. Porque se a gente se achar muito perfeito, eu vou precisar de Deus, eu vou abandonar ele, aí vai entrar o orgulho. E é o orgulho que nos afasta de Deus. Então a gente sempre vai se ver miserável, imperfeito, só ele que é o perfeito. Então a gente vai querer sempre, sempre, sempre estar perto dele para poder ser, né, tipo assim, para receber tudo dele. É ele que é tudo, nós não somos nada. Nossa, eu achei assim, a mensagem assim que Jesus quis passar com esse episódio da aula ontem. Pra mim, eu fui meditar, né, sobre isso, fui pensar sobre isso. Eu falei, nossa, Jesus, que lindo, que presente que o Senhor mandou pra gente. Que presente, porque a gente vê, é real, é uma vida real, é uma pessoa real, é um casamento real. Nossa, e é assim que o Senhor nos aceita, assim mesmo, o Senhor ama desse jeito. Meu Deus, ele é muito lindo. Quando ele faz isso, eu acho lindo demais, porque ele mostra assim, eu amo vocês do jeito que vocês são. E muita coisa vai continuar do mesmo jeito, vocês vão continuar bravas.
vai continuar desse jeito, seu marido ainda vai continuar falando algumas coisas com você, mas você continua me amando, é só isso que importa. Você não estava me ofendendo, não tinha ofensa nenhuma. Ah, é muito lindo, eu achei muito lindo. Aí assim, aí eu fiquei pensando, né, na parte que ele fala no finalzinho do capítulo. Nossa, é muito lindo o que ele fala. Eu vou meditar, vou parar, vou conseguir meditar daqui a pouco, pegar um trecho e meditar. Ele fala assim, né? Para que, Maria Valtorta, para que servem esses escritos? Para que você está escrevendo isso? Para aproximar os homens de mim. Você desejou tanto isso, rezando, né, que os homens se aproximassem de mim. E esses escritos é isso. E se eles não quiserem, se eles rejeitar esse novo meio que eu estou usando, né, para me aproximar dos homens, eu vou receber deles a ingratidão. Eu vou falar para eles, igual eu falei no Evangelho, né, das crianças. Esqueci o que ele falou. Crianças, tocamos e não dançastes. Entoamos lamentações e vocês não choraram. Então, assim, aí eu falei assim, é verdade, que música mais linda que o senhor está tocando. E muita gente não dança. Não está dançando. Por quê? Por causa do instrumento que está sendo usado. Igual, imagina aqui na escola. A gente ouve uma linda canção vindo do céu, todos os dias. A escola, a aula, o que a gente está ouvindo é uma linda canção, uma música divina, celeste, que a gente está ouvindo todos os dias. E essa música recria nosso ouvido, ela alimenta nossa alma, ela vivifica nosso espírito, ela muda a nossa vida completamente, ela transforma a nossa vida completamente. Essa música é um milagre de Deus na nossa vida. E não só na nossa, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É uma música que encanta o mundo todo. Porque a gente consegue levar esses efeitos da nossa alma para todo mundo que a gente está convivendo. E aí você dança, né? Aí você dança, você fica curtindo aquela música ali, tão linda, tão linda, tão linda, maravilhosa. Aí de repente, Deus te mostra o instrumento que Ele está usando para tocar aquela música. E aí você vê que o instrumento não é perfeito. Não é perfeito. Ele tem algumas falhas, mas a música está sendo tocada do mesmo jeito. A música continua linda, maravilhosa, linda, linda, o efeito é o mesmo. Mas aí um dia, só que você ouvia a música e não via o instrumento. Imagina assim, ó, o que eu estou querendo falar, que Jesus me mostrou assim. Imagina você ouvindo um concerto, uma pessoa tocando violino. E você ouve aquela música e se encanta. Aquele violino está tocando uma música maravilhosa e você dança. Aí você está com os olhos fechados, você não está vendo o instrumento, não está vendo o violino. Não está vendo o violino. E aí, de repente, você... Não, o violino não, né? O violino tá perfeito. O que você não tá vendo é a pessoa que tá tocando. Você tá ouvindo uma música muito linda, muito linda, muito linda, que toca seu coração, que te faz sonhar. Só que você tá com os olhos fechados e você tá curtindo. De repente, você abre os olhos e vê que quem tá tocando sei lá, uma pessoa que tá muito, sei lá, mal vestida, não sei, não é porque parece que você está ouvindo uma orquestra, né? Uma orquestra, você fecha os olhos, você imagina que tem ali na sua frente um maestro lindo, de terno, todo alinhado, lindo, maravilhoso e perfeito, e cheiroso e lindo. Você pensa assim, né? Na sua mente você imagina isso, porque a música é tão maravilhosa que você imagina um maestro da orquestra sinfônica lá, nacional, internacional. Só que quando você abre os olhos, é uma pessoa muito normal e mal vestida, totalmente mal vestida.
pensa que é na rua, assim. Aí você já não acha tão mais bonita a música. Você já fala, nossa, não é bem assim igual eu tava pensando. Você esquece totalmente da música mesmo que você tava ouvindo e olha pro instrumento, o instrumentista, né? Pro cara que tá lá tocando. E aí já desacredita no talento dele, fala, não, ele não é tão. Esse daí não tem futuro, não. Pela aparência dele, né? Você julga pela aparência e nem lembra mais do que você ouviu, o efeito que causou e a qualidade daquela música, porque você viu quem estava tocando. E aí a mesma coisa, aqui na escola a gente ouve, acha lindo, perfeito, aquela música, aquela palavra que vem do céu, toca nosso coração, transforma nossa vida, transforma a vida de outras pessoas, transforma tudo ao seu redor. Te eleva, você consegue, através dessas palavras, através do livro que está sendo lido, você consegue ter um encontro pessoal com Cristo e transformar a sua vida e começar a ouvir o Espírito Santo e, nossa, começa a viver uma vida de santidade mesmo. Aí, só que você não via quem estava tocando a música. Aí, um belo dia, você vê tipo assim, a realidade da pessoa, que é, no caso, a hora que Jesus mostrou a briga, né, a discussão. Você viu a miséria da pessoa que Deus está usando para tocar a música. Aí você começa a não gostar mais da música. Não, eu não quero mais ouvir essa música não, porque a pessoa que toca, ela não é perfeita. A roupa que ela usa não é perfeita. Aí eu pensei nisso, falei, gente, é verdade. Deus não quer que a gente... Aí eu falei assim, Jesus, era pra gente te admirar mais ainda, né? Se por exemplo, imagina, eu nesse caso hipotético, né? Que eu tô ouvindo tô de olhos fechados ouvindo essa música maravilhosa e eu acho que é uma orquestra sinfônica internacional que tá tocando. E quando eu vejo mesmo quem tá tocando, eu vejo que é uma pessoa normal que tá na rua, assim, ó, tocando, assim, é na rua que tá tocando. Eu vejo a realidade de quem tá tocando. Era pra eu ficar mais admirada ainda. Se eu for uma pessoa simples, que só importa a música, não importa quem tá tocando, onde tá tocando, eu vou falar, uau, incrível. Imagina se fosse um mendigo tocando debaixo de uma ponte. E você ouve, né, e acha que tá vindo de outro lugar. E quando você olha é o mendigo debaixo da ponte tocando aquele violino. Você vai parar e vai falar, uau, que talento que você tem, incrível. Agora eu achei mais linda ainda essa música, eu tô emocionada, eu tô chorando de emoção de ver você aqui debaixo da ponte. Aí você pensa, ele não deve ter nem feito. Aí você começa a falar com ele fala, não, eu aprendi sozinho, eu nunca saí daqui, sempre morei debaixo da ponte, ganhei esse violino aqui. Aí você vai ficar assim, o que? Que lindo! Você vai admirar mais ainda, porque aquilo ali é um milagre que está acontecendo. Você está vendo que a pessoa não tem estudo, não tem, no caso do mendigo, né? Ele não fez faculdade de música. Você olha, você escuta a música e fala assim, não, essa música que está sendo tocada, com certeza é uma pessoa que estudou milhares de anos na melhor faculdade de música do mundo. Porque a música é muito incrível. Então deve ser o melhor músico. Para mim, essa música está sendo tocada pelo melhor músico internacional do mundo. Ele deve ter muito conhecimento de música, de instrumento. Aí você olha, ele está debaixo da ponte. Você tem que admirar mais ainda esse trabalho. Mas se for uma pessoa orgulhosa e não conseguir enxergar isso, não tiver essa sensibilidade, vai falar, não era bem assim. Eu estava me enganando, olha aí essa miséria. E aí a gente quando a gente vê uma pessoa, Deus fazendo na vida de uma pessoa tão simples, cheia né, com as mesmas misérias da gente, a gente vê igual ele fez na alma da Luísa, uma pessoa que insolente igual ela, e ele fez essa obra nela e fez nossa, e ele conseguiu produzir, o que ele conseguiu produzir, a música que ele conseguiu produzir com esse instrumento,
cheio de miséria, de defeito. Meu Deus, é para eu falar assim: uau, tô impressionada. A música que o Senhor produziu, a verdade que o Senhor produziu e que transforma. Nossa, incrível. Parabéns, uau, Senhor, te glorifico mais ainda, porque o Senhor faz essas obras tão grandes em pessoas tão pequenas, com defeitos. O Senhor não, o Senhor é muito poderoso. O Senhor é muito poderoso de fazer essa obra em pessoas, em almas tão pequenas e com defeitos. Isso é incrível, isso é incrível, 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 incrível. O Senhor é incrível, o Senhor é poderoso, poderoso, poderoso. E a gente passa a amar a Deus mais ainda quando a gente vê dessa forma. Mas se você tiver orgulho e você tiver, se não for simples, se não tiver simplicidade, você não consegue enxergar desse jeito. Você vai olhar para o instrumento e vai falar: essa música nem era tão boa assim. Eu desiludo desse cantor aqui, desse que tá tocando o violino. Não era tão bom assim. Mas era na hora que você ouvia, quanto você estava ouvindo. Enquanto você estava ouvindo a música que você não estava vendo quem estava tocando, você ficou encantado. Aí quando Deus te mostrou o instrumento, a realidade ali do instrumento que está tocando a música, você desiste? Por causa do instrumento? Por causa da pessoa que está tocando, você vai deixar de admirar a música? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Você não estava admirando a música, então. Nossa, gente, eu achei incrível demais. Muito incrível o que Jesus fez com com esse episódio. É para fechar, assim, eu acho que assim, para, sei lá, assim, para mostrar o que ele está tentando falar sobre as misérias. Sobre as misérias que não é para a gente se importar. Gente, Jesus Amém. fez isso com ele mesmo. Ele fala, né? Eu não lembro. Acho que é Naval Torta. Não sei. Ele fala assim que. Tipo assim. Ele falava. Quando ele falava, as pessoas se encantavam com o que ele falava. Se encantavam. Acho que foi aquele episódio lá em Nazaré, na sinagoga, no evangelho que ele fala lá em Nazaré, na sinagoga. Aí ele fala muito bem, as pessoas se encantam com o que ele está falando. Quando ele lê lá o evangelho, ele leu a passagem do Isaías, naquela passagem lá do evangelho, que ele entra na sinagoga no sábado lá, não sei se foi em Nazaré, acho que foi. E aí, só que aí as pessoas não falam assim: mas ele não é o filho do carpinteiro? Aí, tipo assim, tava achando lindo o que ele tava falando, aquela palavra tava tocando o coração deles, tipo assim, as pessoas escutavam Jesus, se encantavam, aquela palavra tocava o coração deles, mas eles olhavam para o humano dele e falavam: não, mas ele não é o Messias. Quando a pessoa tinha um pouquinho de orgulho, ela não conseguia enxergar nele o Messias, porque ela falava assim, a hora que ele começava a falar, tipo assim, a pessoa ficava encantada e começava a achar: ele é o Messias, olha o que ele está falando. Mas aí ela olhava para o humano: mas ele é filho do carpinteiro, ele é pobre, ele é filho de Maria. Não, não é ele, não é. Então, quando olhava pro que ele estava falando divino, para a palavra que saía da boca dele, é o Messias. Nossa, eu nunca vi um homem falar desse jeito. E aí, de repente, voltava para o humano: não, mas ele é o carpinteiro. Ele é o carpinteiro, ele não pode ser o Messias. Então, se a gente olhar para o humano, Deus quer tirar a nossa. Realmente, Ele quis, desde que Ele veio, né? Tirar o humano, que a gente não olhasse para o humano, olhasse para a palavra que estava saindo da boca dele. Até hoje Ele faz isso. Ele não quer que tenha orgulho em nós, né? Não tenha nada de apego à realidade humana.